Graça e paz, povo de Deus. Este quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, pastor e conferencista Isaías Cordeiro, diretor e professor do Instituto Teológico CPTA, Conferência Profética Teológica Atualizada. Estou passando aqui para produzir mais um conteúdo do nosso Instituto e da nossa Conferência 2022. Eu te convido, querido, a você abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulo de número 1 e versículo de número 1. Hoje nós vamos falar sobre comunicação e dentro dessa comunicação nós vamos falar sobre a hermenêutica e vamos aprender qual é a chave hermenêutica da Bíblia Sagrada. Quem fez a matéria ou estudou a matéria de bibliologia sabe que Jesus, ele é a chave hermenêutica para toda a interpretação da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo, ele é na Bíblia Sagrada como o Cristo cristocêntrico. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Cristo no centro da Bíblia. Toda a revelação da Bíblia Sagrada, ela gira em torno de Jesus Cristo. Por que, pastor, ela gira em torno de Jesus Cristo? Porque toda a revelação da salvação, do plano da salvação, veio por intermédio da pessoa de Cristo. Mas para a gente se aprofundar mais, vamos tomar aqui por base um texto bíblico de Apocalipse, capítulo de número 1 e versículo 1, para a gente entendermos este conteúdo. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Ponto. Vou parar aqui. Vou ler mais uma vez. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. O conteúdo que eu quero produzir aqui é dentro de uma pergunta. O que tem a ver, qual o paralelo que tem entre o primeiro capítulo da Bíblia, o Gênesis, e o primeiro capítulo do Apocalipse? O primeiro capítulo refere-se à manifestação da criação de todas as coisas. E o último livro da Bíblia, o Apocalipse, revela as últimas revelações das Sagradas Escrituras. O livro do Gênesis revela o início de todas as coisas e o Apocalipse revela o fim de todas as coisas. E o que tem a ver Jesus Cristo? Qual o paralelo que tem entre o capítulo 1 e o capítulo 1 do Gênesis e o capítulo 1 do Apocalipse? O que tem a ver é que Cristo revela todas as coisas. É em Cristo que a revelação é feita. Quando nós pegamos o livro do Gênesis, depois nós vamos partir aqui para o Apocalipse, nós vamos ver escrito logo no início assim: Bereshit bara Elohim. A palavra Bereshit, no seu original, em que ela foi escrita, o grego, está querendo dizer Bereshit
significa princípio. Bereshit significa princípio. Bara é o verbo chamar à existência aquilo que não existe. E a palavra Deus no original grego é Elohim. E Elohim está ali no plural, para indicar que ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Perceba que o verbo bará está no singular e o sujeito da frase está no plural. Por quê? Porque na criação, todos os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criaram todas as coisas. Tiveram participação na criação. Por isso que o verbo está no singular, o verbo bará, chamar à existência aquilo que não existe, está no singular, e o sujeito da frase está no plural. Então a palavra no seu original Elohim significa Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Bereshit, princípio. Bará, o verbo chamar à existência aquilo que não existe, que é o verbo criar. E Elohim é ali no original para indicar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora vamos pegar a palavra Bereshit, que significa princípio, e vamos dividir esta palavra. Quando nós dividimos a palavra Bereshit, nós dividimos em duas palavras. A primeira é Reshit e a segunda é Rosh. Reshit e Rosh. Reshit significa princípio e Rosh significa cabeça. Então, quando nós pegamos esta palavra no hebraico, esta palavra Bereshit, que significa princípio, e Rosh, que significa cabeça no hebraico, e no grego significa arque, arche ou arque. Arche fica mais assim numa linguagem aportuguesada ou no português como queira. Então esta palavra arche, segundo os filósofos gregos, ou segundo a língua grega, significa a fonte de toda a existência. Eles têm o arque como o criador, como a fonte de toda a existência. E é por isso que Jesus, ele já é cabeça no princípio. Por quê? Porque ele é o criador de todas as coisas. Indo para o Evangelho segundo João, capítulo 1, está dizendo ali: no princípio era o verbo, e verbo no grego ali é logos, palavra, segundo os filósofos e segundo a língua grega. Então, ali, o verbo ali é ação, indicação, palavra, é ação criadora. Então já está indicando, no princípio era o verbo, está ali falando de Cristo, como logos, como verbo de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, aqui está Jesus Cristo como a chave hermenêutica de todo o plano da salvação. Para você entender melhor sobre isso, eu vou te explicar como que se deu a criação de todas as coisas. O Pai é o planejador de tudo. Cristo é o executor de tudo. E o Espírito Santo é o vivificador de todas as coisas. O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito Santo traz a vida. Então, os três são parte